Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo, quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas, profetizavam. Estes eram a todos temas uns dos 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do seu reino, do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, respirou dele e separou os discípulos. Disputa de todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhe: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles os demônios que tinham o espírito maligno, os homens que tinham o espírito maligno, e assenhorando-se deles de 2, pondo mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Louvado seja o nome santo do Senhor, nosso Deus. Muitos dos que tinham crido vinham confessar em pública os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta dos seus preços, acharam que notavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor
crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia dois daqueles que o servia, Timóteo e Erasto, ficou ele por alguns tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourive da prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntados com os oficiais de obra semelhantes, dizem: varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que os próprios templos da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquele que toda a Ásia e o mundo veneram, a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristóco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem, e querendo Paulo apresentar ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhes rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma mentira, outros de outros, porque o juramento era confuso, e os mais deles não sabia porque os causa se tinha ajustado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão e, pedindo os judeus para diante de Alexandre, acenando com as mãos, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então os escrivãos da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse-lhe: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos aplaqueis e não façais temerariamente, porque este homem que aqui trouxeste nem são sacrilégos, nem blasfemam da vossa deusa, mas se Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, a audiência e a console que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demais averiguar-se em legítima a juramento,
Na verdade, até que corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o juramento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo visita outras vezes a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. No capítulo 20, versículo. Depois de que cessou o alvoroço, Paulo clamou e disse aos cessou o alvoroço, Paulo clamou a si os discípulos, chamou a si os discípulos e abraçando-os saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquela terra, exaltando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo pelos judeus postas ciladas, como retivesse de navegar para a Síria, determinou volta pela Macedônia e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e dos Tessalônica, Aristóco e segundo Gaio, Debe e Timóteo, e dos que da Ásia, Tíquico e Trofimos. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troades. E depois dos 2 dias dos pais Asmo, navegamos de Filipe e em 5 dias fomos ter com eles a Troades, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estava juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. E Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-os, é um dos países mais fascinantes e peculiares do mundo quando falamos de geografia. Sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até alvorada, e assim partiam. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Faz do Chile um dos poucos países sul-americanos com território na Oceania. Naveguemos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terras e longos que se assistiam, juntou conosco em Assos, e o recebemos e fomos a Milene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, ou no outro apontamento. Assamos e ficamos em Trofilho, e chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar
adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar ali, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. O discípulo de Paulo, o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Efésios. De Mileto mandou a Efeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhe: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevinham. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, naquela época havia uma grande adoração em Éfeso, ali onde adoravam a deusa Diana, a grande deusa Diana, uma deusa pagã, uma deusa da qual era adorada e venerada, pois eles tinham como a sua deusa maior. Havia ali uma idolatria terrível, e Paulo teve que enfrentar grandes perigos por causa dessa deusa Diana. Mas mesmo assim ele não negou a sua fé, mesmo assim ele não deixou de pregar a palavra, mesmo assim ele não deixou de falar do grande amor de Deus e do seu Filho Jesus. Seguiu pregando, seguiu sendo perseguido, humilhado, odiado por muitos judeus que o ameaçaram de morte. E assim Paulo seguia pregando o evangelho da salvação, pregando, anunciando ao Messias, aquele que o libertou, aquele da qual ele teve o encontro com ele a caminho de Damasco. Pois assim aconteceu. Paulo, um perseguidor, agora também era perseguido por pregar o evangelho, por falar do seu Jesus para toda aquela gente, para os gentis, para homens que criam em outros deuses, que adoravam outros deuses, que sacrificavam a outros deuses, e que era voltado à adoração falsa a grande deusa Diana, deus deles, a deusa que era adorada em Éfeso. E ali havia muita confusão na igreja de Éfeso, mas Paulo permanecia firme levando a palavra do Senhor nosso Deus.